Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os meus seguidores e seguidoras. Que os deuses abençoem vocês, que os deuses iluminem a todos vocês. Dá um like, compartilha para que o nosso canal cresça a cada dia e a gente possa levar este conhecimento maravilhoso há muitas e muitas pessoas, porque tem muita gente, eu sempre gosto de falar, tem gente que tem preguiça em ler, né? É tão importante a leitura. A leitura, ela é algo maravilhoso, é algo que esclarece a gente, abre a nossa mente, faz com que nós sejamos pessoas melhores, né? Aí vamos para a décima primeira explicação do livro do Raymond Buckland. A 11ª, vamos lá, que diz assim: quando o homem dormia, ele estava aos olhos de sua família e seus amigos como morto. É verdade que, no sono, ele ocasionalmente se movia e respirava, mas com exceção disso, estava sem vida. Ainda assim, quando acordava, ele podia contar que tinha passado a noite cansado na floresta. Podia contar que havia encontrado e conversado com os amigos, que na verdade estavam mortos. Outros com quem ele falava podiam acreditar nele, pois também tinham vivenciado esses mesmos sonhos. Eles sabiam que não havia tirado os pés da caverna, mas também sabiam que ele não estava mentindo. Parecia que o mundo dos sonhos era um mundo material. Havia árvores e montanhas, animais e pessoas, até os mortos estavam lá, parecendo imutáveis. Muitos anos após a morte, nesse outro mundo, portanto, o homem devia precisar das mesmas coisas de que precisava neste mundo. Aí observem bem, que interessante, né? Naquela época, né, aquela época bem remota, aquela época passada, os homens saíam para caçar, os homens dormiam, passavam às vezes semanas, né? Às vezes não encontravam os animais, e quando eles dormiam, eles, na mente deles, eles para o conhecimento daquela época, eles estavam mortos, né? Quando dormiam. E, na verdade, eles entravam, eles sonhavam, eles... era uma forma também, assim, como até hoje a gente tira, né? Muitas vezes muitas pessoas acreditam que quando a gente dorme, muitas vezes a gente sai do corpo, nós ficamos muitas vezes, acontece, né? Acontece isso, que quando se houver uma viagem astral, o espírito ele vai conhecer outros lugares, mas fica ligado com o fio e se com aquele fio que está ligado com o seu perispírito, né? Com o seu espírito. Aí é por isso que muitas vezes tem gente que diz assim, quando está dormindo é porque está morto. Mas não, ainda está com vida, né? Com vida porque ele respira, o corpo respira. Então ele diz aqui, com o surgimento de diferentes rituais para a fertilidade, para o sucesso, na cabeça, para as necessidades sazonais, foi preciso que se desenvolvesse um sacerdócio. Alguns poucos selecionados, mas capazes de trazer resultados.
quando comandavam rituais em algumas regiões da Europa, embora provavelmente não em tantos lugares, como Murray indicou. Esses líderes rituais, ou sacerdotes ou sacerdotisas, tomaram-se conhecimento como os Wicca, os sábios, na verdade, na Inglaterra, na época dos reis anglo-saxões, o rei nunca pensaria em agir em relação a um assunto importante sem consultar o Wicca, que era um conselheiro, né? Muitas vezes acontecia do rei ir para uma guerra, mas ele tinha ali uma pessoa, um sábio, uma pessoa na sua corte que o ajudava com seus conhecimentos ocultos, né? Ele pedia orientação às forças ocultas para que, no desenrolar do tempo, em suas andanças pelas florestas, em conteúdos assim de guerra, eles precisavam desse conhecimento para que o ajudasse naquele momento tão aflito, né? Naqueles momentos de guerra que ele tinha. E com aquele sábio que era considerado, muitas vezes era considerados bruxos, né? Claro que tinha um conhecimento a mais, tinha um conhecimento elevado, tinha uma certa sensibilidade. E que essa certa sensibilidade o ajudava e esclarecia. E muitas vezes o rei, ele sonhava que ele tinha aqueles sonhos e para esclarecer aqueles sonhos, eles iam à consulta de uma pessoa que tinha uma sensibilidade maior, um bruxo, né? Ou um sábio, uma pessoa, ou um cartomante muitas vezes, né? Uma pessoa que lê o tarô. E assim o orientava e eles se sentiam bem. Mais adiante ele diz aqui, eles não apenas conduziam os rituais religiosos, mas também deviam ter conhecimento de ervas e magia e adivinhação. Eram médicos, advogados, magos e sacerdotes. Para o povo, os Wicca eram os embaixadores entre eles, os deuses. Mas nos grandes festivais, quase se tornavam os próprios deuses. Vejam bem, quando vem a Wicca no século XIX, não, vamos dizer, século XX. No século XX, a Wicca vem aí e as pessoas começam a estudar e as pessoas começam a escrever a respeito e muitos intelectuais se interessam, têm um interesse muito grande por esta religião, a qual ele se sente bem, hein? Porque o Wicca é amor e respeito pela natureza. Então, respeitar o próximo, respeitar as plantas, respeitar todas as divindades, sem preconceito, né? Com o cristianismo não houve a imediata conversão em massa que muitas vezes se sugere. O cristianismo era uma religião criada pelo homem. Ele não evoluiu gradativa e naturalmente, através dos milhares de anos, como vimos que aconteceu com a antiga religião. Países inteiros foram classificados como cristãos, quando na verdade apenas seus governantes haviam adotado a nova religião.
e com frequência apenas de maneira superficial em toda a Europa, a antiga religião, em suas muitas variadas formas, ainda permaneceu proeminente pelos primeiros 1000 anos do cristianismo. Então vem o cristianismo. O cristianismo é uma religião onde os homens construíram muitos templos grandiosos, templos cheios de luxo, com muitas riquezas, muito ouro, em que a própria igreja ela tenta destruir aquelas pessoas que tinham uma sensibilidade maior, aquelas pessoas que se comunicavam, com os espíritos, aqueles que tinham conhecimentos das plantas, ela escanteou, ela passou o carro por cima dessas pessoas. E o restante tiveram que se converter no cristianismo. Mais adiante ele diz aqui: uma tentativa de conversão em massa foi feita pelo Papa Gregório o Grande. Ele achava que erigir igrejas nos lugares e templos pagãos, onde as pessoas já estavam acostumadas a se reunir, era uma forma de fazer com que elas frequentassem as novas igrejas cristãs. A Europa, ela, como já foi falado aqui, a gente vai ver muito esta fala no livro mais adiante. A Europa, ela teve uma guerra muito grande com os pagãos, com as pessoas pagãs, né? Que eram pessoas que se reuniam na maior simplicidade dentro das florestas, se reuniam com seus familiares, eram pessoas que tinham uma sensibilidade muito grande e que cultuavam os seus próprios deuses. A Igreja Católica, vem dizimar. Ela vem com toda a sua ganância tentar acabar com o povo pagão. E mataram milhares e milhares de pessoas, mulheres, crianças, homens. Muita gente foram mortas, foram queimadas, foram decapitadas, porque tinha a sua crença, muitas vezes não era isso, era uma pessoa que nascia com o cabelo vermelho, outros, quando eles matavam aquelas mulheres, eles tomavam as suas propriedades, as suas terras, as suas casas, eles tomavam todos os seus bens, então eram confiscados daquelas famílias, né? E a igreja que tomava conta disso aí. É por isso que até hoje ela tem um império, né? Ela é imperialista, ela tem um monopólio ainda muito grande. Mas é como a gente diz, a gente tem um conhecimento maravilhoso, a gente que está aprendendo, que estamos estudando, dentro do Espiritismo eu aprendi o Espiritismo, estudei o kardecismo, um período bom, uns 15 anos que eu estudei. Ele diz assim: mata-se a matéria, mas não mata o espírito, jamais. O espírito fica. É por isso que eu digo sempre a vocês: estudem, leem, porque tesouro maior é o nosso conhecimento. Acaba com o preconceito, com o orgulho e nos torna pessoas melhores.
Aí ele diz aqui, ele instruiu os bispos a destruir os ídolos e a jogar água benta nesses templos, dedicando-los aos deuses cristãos. Aí a gente pergunta, que Deus é esse? Um Deus vingativo? Um Deus que obriga você a seguir determinada religião? Deus não quer isso, não. Deus deu a cada um de nós o livre arbítrio. Então você escolhe da sua vida o que você quiser. É por isso que eu escolhi hoje, e nunca é tarde. Nunca é tarde. Hoje eu estou na Wicca e muito feliz por estar na Wicca, passando esse conhecimento maravilhoso, essas energias tão boas para vocês, porque é um conhecimento onde abre a mente das pessoas. Mais adiante ele diz também, em grande medida, Gregório foi bem-sucedido. As pessoas, no entanto, não eram tão ingênuas quanto ele pensava. Quando as primeiras igrejas foram construídas, os únicos disponíveis para construí-las eram os próprios pagãos. Ao ornamentar as igrejas, os pedreiros e escultores claramente incorporaram a decoração figuras de suas próprias divindades. Gente, isso é fantástico. Por isso que é bom você sempre reler o livro. Eu estou relendo pela segunda vez esta obra tão rica, tão maravilhosa. Aí vejam que coisa maravilhosa a gente está aprendendo aí. Que tesouro bom que é o conhecimento. Então, eles se achando, as pessoas, né? Eles se achando muito, a igreja se achando muito inteligente, muito culta, né? A tampa de crush, como a gente pode falar. Mas que observa o seguinte, que o povo pagão, como eram pessoas, somos inteligentes, modéstia à parte, somos pessoas cultas e inteligentes. Ele diz assim, incorporaram à decoração figuras das suas próprias divindades. Então foi até assim uma coisa boa, porque o povo se camuflava e iam para as igrejas e faziam seus cultos, o culto aos seus deuses, né? Ele diz aqui mais adiante também, a deusa é representada como a divindade da fertilidade, com as pernas abertas e a genitália do tamanho maior do que o natural. Essas figuras são geralmente conhecidas como Sheila Nagiris. O deus é representado com chifres, que é cercado de folhas. Ele é conhecido com uma máscara de folhas. E como Jack of the Green e o Robin o The Urdes é um deus. Que muitas pessoas... muitas pessoas não. O cinema mesmo retratou Robin Hood, que não deixava de ser, eu não tinha conhecimento disso aí, mas eram uma figura que o povo pagão cultuava, né? É uma pessoa que é um deus que o povo pagão cultuava, porque eles se sentiam bem com aquelas energias. O povo tão sofrido e tão perseguido. Aí, essas figuras do antigo deus não devem ser confundidas com as gárgulas,
figuras monstruosas esculpidas nos 4 cantos das torres das igrejas para assustar os demônios. E aí eu vou dar uma parada por aqui, vou fazer uma pequena explanação para vocês. Aí a gente observa para aí como o cristianismo ele perseguiu as pessoas, né? Perseguiu as pessoas pagãs, perseguiu o povo tão sofrido, um povo tão maravilhoso que dedicava, que viviam muito bem nas matas, nas suas fazendas, nas florestas, fazendo seus remédios, curando pessoas, curava rico, curava pobre. Muitas vezes eles não pediam nada de dinheiro. Eles se sentiam bem por fazer tal benefício. Então ficamos por aqui. Essa foi a 11ª aula. Nós vamos para a 12ª explicação amanhã ou depois, né? Então, agradeço demais, dá um like, se inscreve no canal Coisa de Bruxo. Que os deuses abençoe vocês hoje e sempre. Muita paz e luz para todos.